Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para conversar um pouco a respeito da palavra de Deus e o que ela traz para a gente. E eu hoje trouxe algo diferente. Eu queria aqui compartilhar de uma ideia pessoal e lembrar vocês do verdadeiro significado de um feriado que está se aproximando, do dia 25 de dezembro, que nós estabelecemos como Natal e que é comemorado em todo o mundo, seja no Ocidente, seja no Oriente, em vários países. O Natal é de fato esperado não somente por pessoas, mas especialmente, ou talvez infelizmente por isso, pelo comércio, que há meses já tem preparado o Natal, suas promoções. Nós vemos shoppings adornados há meses, árvores multicoloridas, multiluminadas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Pois bem, se eu perguntasse qual a figura principal do Natal para você, o que você diria? É possível que uma criança respondesse: é o Papai Noel. Eu acho sim que o Papai Noel deve ser a figura principal do Natal desses vários países que celebram o Natal. A figura principal deve ser para as crianças o Papai Noel. Não estou dizendo que é correta, mas é pelo menos o que eu percebo. Elas escrevem cartinhas, deixam às vezes no pé da árvore de Natal, às vezes colocam dentro da meia que fica ali junto à lareira, às vezes deixam embaixo do travesseiro, na janela. Ensinados pelos pais que um duende, um anão, pegaria o seu recado, levaria para o Papai Noel, que então traria o presente desejado. Felizmente, o Papai Noel não é a figura principal na casa dos genuinamente cristãos. Na casa deles existe a verdade, eles estão baseados na palavra de Deus, e a figura principal na casa dessas pessoas é, tchan tchan, a árvore de Natal. Gente, infelizmente, a árvore de Natal tomou o lugar do verdadeiro foco do Natal. Seja na casa das pessoas que entendem a Jesus Cristo e reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, mas também na casa daqueles que ainda não entendem a Jesus Cristo ou não fazem parte dessa família, assim como Deus quis, né? Aqueles que são filhos de Deus, os adotados por Ele. A árvore de Natal tomou o significado principal nessas casas. E confesso eu que quando pergunto para essas pessoas por que você tem uma árvore de Natal na sua sala, a resposta é geralmente, todo mundo faz. Eu acho muito triste essa resposta. É claro que o fato de haver uma árvore de Natal na sua sala ou em algum outro lugar no meio da sua família não significa que você não saiba de fato qual é o significado do Natal e o porquê de celebrar o Natal. Mas eu queria trazer aqui uma ideia, talvez um fundamento para que a sua árvore seja um símbolo para se aproximar do verdadeiro foco. Eu com minha família, eu pretendo fazer isso nos anos que Deus nos der juntos. Eu quero ensinar os meus filhos e vou compartilhar com vocês a ideia que sai de um texto bíblico. De fato, esse texto não é o que fundamenta a existência de uma árvore de Natal, mas é de onde eu tiro a ideia e de onde eu quero que a árvore de Natal seja um veículo pedagógico para que eu possa ensinar mais meus filhos ou minha família na palavra de Deus. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 11, que diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O texto continua. Em outra versão, o início diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O texto fala um nome, Jessé. Sabe quem é Jessé? Jessé é o pai de uma das personalidades mais famosas na história de Israel, Davi.
Ele mesmo, o rei Davi. Em casa, a árvore de Natal, eu brinco com os meus amigos, eles sabem disso, a respeito do que eu penso da árvore de Natal. E eu chamo a minha árvore de Natal de a árvore de Jessé. Eu gostaria muito que a árvore de Natal na minha casa, a árvore de Jessé, fosse adornada, por exemplo, com símbolos que refletissem a própria história do Messias. Talvez uma arca, talvez uma aliança, um arco-íris, talvez um cajado, coisas que eu pudesse com aquele penduricalho, quando eu colocasse ali e falasse para o meu filho, filho, a árvore de Jessé, ela representa isso no nosso lar. E esse penduricalhozinho aqui, esse enfeite significa isso. Vamos continuar então com a história bíblica. Eu queria muito poder todo Natal fazer isso com os meus filhos, ensiná-los na palavra de Deus. O que de fato eu creio ser a verdade. E é por isso que eu quero fundamentar a árvore de Natal na palavra de Deus. Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que a árvore de Natal está na Bíblia. Eu procurei a origem da árvore de Natal. Alguns dizem que foi Calvino, na cerca do século XVII, ou se não foi Calvino, outro por ali, mas a Bíblia não fala a respeito da árvore de Natal. E não acho que seja uma heresia termos a árvore de Natal na nossa sala. Como eu disse, eu quero ter a árvore. Quero ter a árvore de Jessé em casa. E quando eu fundamento, ou tento fundamentar, né, a existência da árvore, eu na verdade quero continuar com uma cosmovisão que tenho a respeito da minha própria vida, baseada na verdade que eu creio ser a palavra de Deus. E de fato o próprio Deus diz isso. Jesus, quando orou pelos discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está lá em João 17:17. O salmista também, no Salmo 25, no versículo 5, diz o seguinte: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A palavra de Deus é a verdade. Foi o próprio Deus quem disse isso. E eu quero viver a vontade de Deus expressa na Bíblia. De novo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade. Eu creio que a árvore de Natal seja uma das mentiras do mundo, do inimigo, para que o foco do Natal não seja o Messias, não seja Jesus Cristo. Independente agora aqui se dia 25 de dezembro é de fato ou não o dia do nascimento de Jesus, isso é uma outra história. O fato é que nós celebramos dia 25 de dezembro como Natal. Historicamente foi escolhida essa data para isso. E eu quero celebrar o Natal nesse dia. Eu quero que esse momento, geralmente em família, seja tão gostoso para mim quanto para você, comendo aquele banquete, comendo junto com as pessoas que você mais ama, mas ainda assim, que esse momento seja um reflexo da verdade bíblica, da verdade que deve me guiar, da verdade que deve te guiar, da verdade que deve ser um manual de instrução da sua vida e da minha vida. Eu tenho tentado fazer isso com a minha vida. Sem dúvida, apesar de tantos erros ainda, mas eu quero fundamentar a minha vida nessa verdade, viver essa verdade, espalhar essa verdade. E que a árvore de Jessé, ou a árvore de Natal, seja uma das formas que eu possa propagar essa verdade também. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, de antemão, um bom Natal e que a árvore de Natal seja um símbolo para que você também proclame a verdade de Jesus Cristo, a verdade bíblica.